Fala Carlão, fala Danilo. É. E aí, vamos contar como que foi o ano 2020 para vocês aqui no Moto América? Vamos conversar um pouquinho, tentar explicar o máximo que a gente conseguir aí. Contar um pouquinho da nossa experiência. Experiência que vocês acharam, como é que foi o ano? Retrospectiva. Retrospectiva 2020, então. Moto América. Fica aí que daqui a pouco tem vídeo. Vocês vão saber todos os detalhes do Moto América agora em 2020, hein? Do Carlão. E aí, por onde nós começa? Que nem fala do Moto América aí, o que vocês acharam do Moto América? Eu fiquei surpreso com o Moto América. A recepção, tanto da secretaria, direção de prova, comissão técnica, cozinheiro, faxineiro, quem você imaginar, bandeirinha, 10. 10 Pessoal, gostaram, então? nota 10, agradecer. Pra você ter uma ideia, a gente chegou, não conhecia direito o regulamento, a gente não leu. Quando a gente chega lá tinha alguns itens, fizemos uma correria, conseguimos pôr a moto para andar, deixaram a gente andar, e alguns detalhes que eles viram que tinha que mudar, foram lá, imprimiram em português e colocaram na moto. Ó, vocês precisam fazer isso. Só uma moto. Pra você ver, então, o pessoal se empenhou, preocupado com a gente, o que a gente tinha que fazer. Sim. Então, atenção total do Moto América. Não, legal. Só Moto América, bacana então. Nota 1000. Sem contar o nível do campeonato, né? O que você achou do nível? Comparado com o que você já andou? Falava no Brasil que ele ia chegar aqui ganhando tudo, ia ser campeão na estoque e brigar entre os 5, entre os 3 na Superbike, né? Na prova. Nossa senhora. Não foi assim? Só na última etapa a gente conseguiu um terceirão e foi top. O ano todo aprendi demais. O pessoal me tratou super bem, tanto a organização, que eu não tenho nem palavras para agradecer eles, quanto os pilotos também me respeitaram bastante. Muita gente foi lá, principalmente agora na última, os pilotos da Júnior foram lá no box e dar os parabéns, perguntar por que eu fazia isso, por que eu fazia aquilo, pedindo as dicas, foi legal, gratificante demais. E o que você achou das pistas aqui nos Estados Unidos? Diferente das que você anda no Brasil? Ou... Aqui, lá só tem em Minas Gerais agora, no circuito novo dos cristais, no Brasil, que tem uma pista que tem bastante pontos cegos, que é um pouco semelhante com as daqui, mas as daqui, principalmente Barbell, nossa, difícil. Pra mim foi a etapa mais difícil do calendário. Tá certo que eu tava com uma contusão na costela e voltei, tava sem preparo físico nenhum, tive que dar meu sangue lá pra conseguir terminar as 3 baterias, mas lá pra mim foi a etapa mais difícil, sim, a pista mais desafiadora pra mim. Isso aí. Então o time queria agradecer o Moto América, a organização, os pilotos, os patrocinadores, todo mundo que fez esse campeonato acontecer, né? Que foi... Principalmente a 2MT, que eles me emprestaram a moto e deram ajuda pra gente nas horas que a gente mais precisou. Foi top demais. Sem eles a gente não ia estar aqui. E claro, também o Magrão e toda a equipe Red Dead, que a partir de New Jersey começaram a ajudar a gente, prestaram serviço no box, sem contar o Rafa, né? Que pra lá também ele foi. E várias etapas foram ajudar. Nossa, sem palavras. Estou muito feliz não só pela conquista na última etapa, mas por tudo que a gente viveu. Eu evolui muito como piloto, mas principalmente como pessoa. E a gente só aprende mesmo na hora que tem a necessidade. E aprendi demais. Vou passar tudo que eu aprendi para minha filha. Deixei ela lá no Brasil com 14 dias de vida, quando eu saí de lá. E hoje, na real, eu vou chegar lá dia 11, que é o mês aniversário dela, vai completar 6 meses. Quase 6 meses longe da minha gata. Mas é isso aí, valeu muito a pena, não me arrependo de nada.
vim em busca de um futuro bom para mim, mas principalmente para ela. Uhum. E graças a Deus deu certo. Pô, bacana. Foi um ano de crescer bastante. Uhum. Gente, Mudou muito, foi desde o nossa. começo do ano até o final. A gente chegou numa RV 1979, Uhum. parecia uma lata de sardinha enlatada. Sardinha enlatada, pequenininha. Meu, pequenininha. Imagina você levar moto, estrutura, agente, Pneu. peça, pneu, tudo dentro de uma RV pequenininha daquela. Uhum. Meu, daí conseguimos trocar por uma maior No meio da temporada. no meio da temporada. A gente comprou um trailer agora no final da temporada, o próximo ano. Viu? Mudou da água pro vinho as nossas coisas. Já estamos conversando bastante pro próximo ano. Vem com bastante força, de moto zero. O ano próximo ano é pra voltar pra correr Moto América de novo, então. No próximo ano estaremos aí. E vamos tentar fazer o CCS também. É. Se Deus quiser vai dar certo. E só de estar com uma moto mais competitiva, por mais que o Mamute fez para ajudar, ele mesmo falou para mim, Dan, vocês estão fazendo milagre aí, porque a moto mais velha do grid a nossa é 2019, 2020. Uhum. E vocês com a 2016 estão tirando leite de pedra aí. Então de parabéns, virei mais ainda seu fã. Ele falou. E ele falou, eu sei a moto que você tá andando contra os caras porque é minha, eu andei nela. E nossa, top demais. A gente tem a agradecer também a família do Mesa, né, pai? É. Porque na primeira etapa a gente teve todos esses contratempos aí no regulamento, que tinha vários itens que a gente não sabia que tinha que ter. E eu e o pai ainda. Antes, a gente não fala inglês hoje, imagina antes. Logo que a gente chegou aqui foi complicado. E. Nossa, a família Mesa ajudou muito a gente ali, principalmente nas duas primeiras etapas. Depois eles viram que a gente conseguiu andar com as sozinho. nossas próprias pernas. Uhum. E claro que eles sempre estavam dispostos a ajudar, mas nas primeiras duas etapas eles ajudaram muito a gente. Bacana. Agradecer também o Ron, Né? da Milwaukee Cycle, Uhum. que hoje Milwaukee é a nossa sede Uhum. na Milwaukee Cycle. E sem ele as coisas iam ser bem diferentes também. É. Então o cara estendeu A mão pra a mão vocês. pra gente, Na hora que a gente abraçou a nossa causa Uhum. e deu um apoio. Eu acho que se não fosse ele, acho que a gente não ia chegar nem na terceira etapa. É. Porque a gente veio achando uma coisa e era outra completamente diferente. A gente não sabia que. Tipo, sabia por cima que a gente não pode trabalhar aqui por causa da documentação. E, nossa, foi terrível. Mas graças a Deus, ele colocou o Ron. Foi por acaso, né, pai? É. O pai chegou, ele foi pra BMW, que eu vim quase um mês depois. Uhum. Ele achou que ia ter a concessionária BMW aqui, ia pedir uma ajuda, deixar a moto lá pra ir buscar a RV. E daí não deu certo, a concessionária acho que tinha falido, né? É. Por conta do Covid. E por final, ele colocou no próximo da primeira etapa, que era a Road América, para deixar a moto no meio do caminho. Colocou no Google lá e o Google mandou a gente no Milwaukee Cycle. no Milwaukee Cycle. Aí, graças a Deus, foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida aqui nos Estados Unidos. Então o Ron abraçou a gente, deixamos a moto, deixamos as peças que a gente tinha pro Ron. Uhum. A gente veio da Flórida Uhum. para Milwaukee, Com a moto da Flórida pra Milwaukee. 2.200 km de carro. Uhum. Deixamos a moto em Milwaukee pro Ron. Pegamos um avião, Los Angeles, buscar RV. Uhum. A gente chegou lá, pegamos uma RV, arrumamos, fizemos funcionar, que estava algum tempo parado. Foi onde eu cheguei também, eles me pegaram no aeroporto. Daí, Chegou em Los Angeles. nesse meio tempo, a gente fica sabendo que o Trump ia fechar a fronteira com o Brasil. Por Não causa ia do poder, Covid. por causa do Covid, não ia poder entrar. Aí, Danilo, corre, muda a passagem e vem embora. porque Se senão você não não vai sair dar. pra mais pra frente, eu ia chegar pra etapa só. Entendi. Daí ele conseguiu mudar a passagem, o Danilo entrou na sexta, no sábado fechou a fronteira. Foi Deus, né? Foi. Daí tu pega a RV, vamos para Los Angeles. Chega em Los Angeles, aquela dificuldade toda com a vistoria. Uhum. Nossa, e o pessoal fazendo de tudo pra gente andar. O Mesa,
a comissão técnica, Sim. equipes de amigos que Vieram ajudar. vieram ajudar. Todo mundo abraçou a causa e vamos pôr ele para andar. Foi isso mesmo. Assim, e durante o ano teve a ajuda de outros Nossa. pilotos também, né? Teve o Steve da BMW que ajudou vocês com a parte técnica, né? Por mais que ele é pago para a BMW ajudar, Uhum. todos os pilotos do grid, ele ajudou muita gente. Deu algumas dicas de pista, o próprio piloto dele, o Travis, me ajudou Travis muito. Wyman, É. Ele até brincou agora, depois da última etapa, que não vai mais me ajudar. Vai ajudar depois desse pódio, ele... Ele falou, não, você não precisa mais da minha ajuda, não, vou cortar. Falou brincando, é claro. Porque eu já tá dando trabalho, não sei o quê. Sim. Não, agradecer também o Jeremy Cook, né? Que até New Jersey não tinha nem roda extra pra andar, né? Aí ele vendeu pra gente parceladinho. Ele fez um esquema pra ajudar, vendeu um jogo de roda dele antigo pra gente. Ajudou muito, porque, meu, roda reserva, tanto na última começou a chover, aí parou no grid da Superbike. A gente não sabia, né? Se não tivesse roda reserva, não podia estar com o pneu errado. Ia acabar com o meu psicológico. E foi, na Superbike foi a melhor corrida nossa, a gente chegou a andar em sexto na corrida. Passei o fome, tava no vácuo do Jorge, e foi louco demais andar com eles ali. Eu sabia que a gente tem potencial pra ir bem, mas, meu, só de estar no meio ali, ele olhando pra trás, desesperado, que tinha uma BMW. Outra BMW chegando, que eu nunca vi. Porque ele nem sabia quem era, não se conhecia nem meu nome, eu acho. E empurrar eles ali foi gratificante demais. Mostrei pra todos e pra mim mesmo que só basta a gente trabalhar duro. Claro que foi muito sofrido esse ano, me esforcei demais por conta dos acidentes que eu tive. E, nossa, tive que melhorar minha preparação física mesmo estando longe do meu professor, do meu mestre de pop, Carlos Augusto Pimentel, cuida da minha parte de preparação física lá no Brasil. E por vídeo me ajudando, me mandando um áudio, falando tudo que eu tinha que fazer. O Rafa também me emprestou a bicicleta na reta final, desde antes de Indianápolis até Laguna Seca. Me ajudou demais também, mestre. Obrigado. E chegamos lá em Laguna, pronto pra destruir, mostrar pros caras pra que a gente veio aqui, pra que eu larguei minha filha lá. Larguei assim, deixei ela lá de lado com a mãe dela, com as famílias. E vim aqui. Mas me explica o que aconteceu em Indianápolis com a sua moto no treino. No treino, eu reduzi a marcha, aí pulou uma pastilha, né? Pastilha da válvula. E aí a gente ainda deu sorte que ela não quebrou tudo lá, que o normal a válvula cai e quebra tudo. Mas eu escutei o barulho e parei, vi que não tinha jeito, aí eu... E não tinha como consertar o motor na pista, né? Não tinha junta, até teria como... A gente precisava trocar a válvula. Precisa trocar a válvula do motor e não achamos válvula para comprar. Nenhum lugar por perto tinha válvula. Na sexta-feira do fim de semana. Perdemos o segundo treino inteiro, que isso aconteceu na primeira volta. Eu abri a volta na primeira reduzida da curva 1, a moto deu esse problema. Aí o Stefan, que é o alemão lá, o Jeremy, deu a moto dele de reserva, só que ele falou, meu, essa moto aí não vai aguentar. Já tá no final da vida útil dela. Mas graças a Deus ela aguentou. A gente pegou só o motor dele, ele queria que eu andasse com a moto toda, mas eu achei menos arriscado a gente andar com o motor apenas. Você pegou o motor emprestado na moto dele e colocou na sua. Colocamos, deu trabalho, né? Toda a equipe trabalhou duro, da toda, sexta pro sábado. Claro que eu ajudei também, né? Mas tá bom. E sabadão, nossa, no primeiro treino eu já vi que o motor era competitivo também. E a gente foi pra cima, foi top. Conseguimos salvar acho que uma P8 pra largar, né? Aí, da onde tava a RV até a entrada do box, era um pouco longe. Eu peguei um quadriciclo saindo do pit lane ali, da organização, aí eu segurei um pouco e devido ao Covid só tem 1 minuto de box aberto. Na hora que abriu, eu perdi a largada por 1 segundo, eu não consegui entrar pra pista, aí tive que largar de último.
25º. Terminou em sexta corrida. Foi top, mas dava pra ter brigado pelo pódio, né? Eu fiquei triste. A equipe também ficou muito triste comigo. Mas acontece, né? Todo mundo erra. Eu peço desculpas novamente. Daria pra gente ter subido no pódio 2 vezes essa temporada. Mas Deus sabe de tudo. Não era pra ser. No domingo, no sábado mesmo a gente foi super bem na bateria da Superbike. E nas 2 do domingo, então nem se fala. Terminamos em terceiro na Stock. E mesmo largando de 20º, foi 22º na Superbike. Terminamos em 10º na geral e terceiro na Super Stock. Por 0,02, se eu não me engano, 0,3. A gente não fez a melhor volta da Stock, que foi o Peterson que virou. Mas fizemos a segunda bem perto do primeiro. Bacana. Eu gostei mais de Indianápolis, me dei melhor, né, com a pista de Indianápolis do que com a Laguna Seca. Mas Laguna a gente conseguiu o pódio, tão sonhado aí. E todas essas pistas eram novas pra você, né? Você nunca tinha andado em nenhuma delas? Nenhuma. Só no videogame? Só no videogame. Eu andei o ano passado aqui, a única pista que eu andei foi em Thunder Hill. Foi num track day que o meu amigo e companheiro de equipe, Luiz Ferraz, me convidou para andar de 600. Foi a única pista, mas infelizmente ela não tem no calendário, mas eu curti muito, tem um mini saca-rolha lá. E eu acho que dá mais frio na barriga do que o próprio saca-rolha de Laguna Seca? Mas foi top. Só o videogame eu joguei muito em Indianápolis e muito, principalmente Laguna Seca. Laguna Seca eu lembro desde quando eu me conheço por gente, eu jogando PlayStation 1 com meu pai, o Gran Turismo, era a minha pista favorita. Era Laguna Seca. E, dizem que não muda tanto, tem pessoas que acham que não, mas muda muito, me ajudou demais. Claro que o Sassá também é um piloto local da Califórnia, que ajudou a gente, levou toda a estrutura para a etapa final em Laguna Seca, a RV dele e tudo, e ele deu a volta comigo na quinta-feira, que toda quinta-feira tem uma volta a pé para reconhecimento de pista. Para mim era conhecimento de pista, né, que eu não conhecia, e ele me passou todos os pontos de referência, me ajudou demais. Eu já entrei na pista na sexta, no primeiro treino parecia que eu conhecia a pista, que eu já tinha andado lá. E, claro, vídeos on-board eu assisto em todas as corridas, mas Laguna Seca eu tinha um golinho a mais por conta do videogame. Por conta do videogame. E outra coisa nova pra você foi andar de pneu Dunlop, né? Sim. Aqui no Brasil você corre de Pirelli. E o que você achou do pessoal da Dunlop, dos pneus da Dunlop? O pessoal é nota 1000, me deram toda a atenção do mundo. Eles sabiam que eu nunca tinha andado de Dunlop. Na real, eu andei uma etapa o ano passado no Latino-Americano, onde a gente foi vice-campeão por 1 ponto, junto com o World Superbike na etapa da Argentina, em São Juan. Só que, lá eu tive 2 treinos e 2 corridas. Foi muito pouco contato com o pneu. Aqui eu sofri um pouquinho no começo, a carcaça é mais rígida, um pouco do que o Pirelli. Só que agora eu acostumei com ele, eu quero ver eu andando no Pirelli. Vai ser difícil voltar para correr no outro pneu. Mas todo mundo falava que o pneu não era tão bom quanto. Só que a gente foi no CCS, tem um piloto local que é o Ferro, que ele anda de Pirelli. Todo mundo falando que o Pirelli era 2 segundos mais rápido que o Dunlop. E você conseguiu andar junto? Andei bem próximo dele, uma das baterias em Road América. Eu fiquei a 0,3 dele, ele foi P1, a gente P2. E eu até brinquei com ele depois, que ele falou que o pneu é 2 segundos mais rápido. Eu falei, nossa, imagina eu de Pirelli. Você tá de Pirelli, eu de Dunlop. Aí ele ficou meio sério. É que ele é representante de Pirelli também, claro que tem que vender o peixe, mas eu sou contra essa opinião dele. E o pneu do Dunlop é super bom, me sinto muito confiante com ele. E lá todo mundo ficou doido com a gente, falou, Dunlop é muito bom. E a gente não fazia ideia o quanto que era, você mostrou que o pneu é competitivo também. Agora tem que remar para aprender a andar de Pirelli de novo. Fora a durabilidade, né? Dura muito mais que o Pirelli. Dura muito mais que o Pirelli? Dura muito mais que o Pirelli.
Isso é importante, né? Somente quando tá fazendo várias corridas, né? De fim de E o pneu semana. traseiro ele roda para os dois lados. Então você pode fazer uma corrida com o pneu usando para um lado, para outra corrida você Você vira e vira o usa pneu para o de outro trás e lado. vira de novo. Ajuda demais. A Uhum. gente ainda que tá com orçamento apertado, Uhum. principalmente nessa primeira temporada, que o dinheiro do Brasil não vale nada aqui quase, né? E ajudou muito. Eu não sei se os Pirellis aqui dos Estados Unidos podem andar para os dois lados, eu não sei responder, mas o Dunlop, além dele ser muito competitivo, ele, claro, tem que acertar a moto, até o Pirelli você tem que acertar a moto, deixar ela bem no chão para o pneu não gastar tanto e ter um desgaste menor, né? E ser competitivo também. Não é só colocar o pneu na moto que a moto vai mudar. Mas o Dunlop é uma moto acertada. Eu sou suspeito, se fosse para escolher hoje, eu escolheria o Dunlop do que a Pirelli. Bacana. Mais uma experiência, então. Pô, terminei. E então agora para fechar aqui, quem que vocês têm para agradecer esse ano que ajudou vocês aí? Todo mundo que comprou as camisetas, né? A gente fez uma. As camisetas Camiseta ajudou, do time, né? as camisetas ajudou a gente demais. Tá? Além das camisetas ajudar demais, a gente tem toda a equipe que é voluntária, que isso ajudou bastante. Já aconteceu de vocês fazer vaquinha para ajudar a gente em pneu, na viagem, alguma coisa. E a gente teve algumas doações que nos ajudou bastante. Faz diferença. E agradecer, né, a TechFuel, a Max Racing, a Alpha X, a 2MT, agradecer todo mundo que ajuda a gente, a Fiber Racing, a Shark, a Cordona, todo mundo que está dando uma força pra gente, que A própria Dunlop dá uma força no CCS. a Dunlop ajudou a gente no CCS, a gente tem o de aço, a palheta, todo mundo ajudou no que pôde. Todo mundo fez o que ajudar. Então, A própria Prefeitura de Osasco também me ajudou esse ano. a Secretaria de Esportes ajudou o Danilo. Então, sem comentários. Todo mundo ajudou como pôde. Quem pôde mais deu um pouquinho mais, quem não pôde comprou uma camiseta. E foi todo mundo muito importante. Porque a gente chegou aqui com a cara e com a coragem. Então, todo mundo foi super fundamental. Porque senão a gente não tinha conseguido fazer esse ano. Sem dúvida. Bacana. Até agradecer, principalmente ao Rafa, que a gente conheceu ele em Black Rafa, na etapa do CCS. Ficamos amigos, né? E O pessoal da equipe amarela, É. da L1, eu esqueci o O nome Max dele. Flinders. Que eles são demais também. Principalmente o dono da equipe, o tiozinho lá. Uhum. Ele até morou no Brasil, acho que 2 anos, ele falou pra mim. Uhum. E, nossa, só tenho a agradecer a todos. Foi uma experiência incrível. Principalmente a Danelli, do Moto América e toda a organização. Eles me tratam, não só eu, todos nós. O Mike também, que organiza o espaço lá de cada equipe. Todos. Desde o pessoal da faxina até da diretoria do Moto América. Então, de parabéns. Não estou querendo puxar o saco de ninguém, mas eles nos trataram super bem. Parecia que a gente estava em casa. É gratificante demais chegar num país que você não conhece ninguém e ser tratado da forma que foi. Eles já se preocuparam de colocar o mesa do nosso lado, Para ajudar vocês. para ajudar a gente. Eles já estão pensando Sim. no bem de todos os pilotos, né? Então, Bacana. sem comentários. Sem comentário. Então, ano que vem, então, de volta aí, mais forte. mais uma temporada, Com mais forte certeza. no Moto América de novo. Isso. Beleza. A gente vai dar bastante trabalho no Moto América e bastante trabalho no CCS, CCS, cara. Se Deus quiser. Beleza. É nosso objetivo. E voltar ainda melhor do que foi essa temporada. E esse ano ainda tenho 3 etapas no Brasil. No Brasil. Eu tenho que cumprir contrato com os patrocinadores dessa temporada. O ano que vem ainda não tem nada certo, mas de imediato eu queria andar só aqui, não queria mais correr lá. Por enquanto focar total aqui, mas vamos ver. Se pintar alguma coisa boa pra mim e pra toda a minha equipe, vamos acelerar lá também. Isso aí. Fogo. Nos gringos. Isso aí. Então, obrigado, galera. E aí, Valeu. se vê ano que vem.